Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre filtros, né? E aí nessa primeira aula falar sobre os fundamentos, né? Sobre o funcionamento, então os processos que regem o funcionamento de filtros. A filtração granular, né? A gente vai ter vários processos de filtração, mas aqui especificamente a granular, né? Ela consiste então na remoção de partículas suspensas coloidais, né? E micro-organismos pela passagem da água em um meio poroso. Então, isso aí ele vai ser um processo aí que você tem a passagem desse meio filtrante, um leito poroso, e aí você pode fazer uso de areia, carvão e outras partículas aí para compor esse leito filtrante. E aí por meio dessa passagem você tem a retenção de partículas e aí consequentemente na saída dessa unidade, né, a produção de um efluente, né, de um líquido mais clarificado. Essencialmente vai ser essa capturação de partículas, né? Mas aí, em alguns casos também é possível também que seja também tenha ação de processos biológicos, mas aí especificamente isso vai ocorrer em filtros lentos, não os filtros que a gente vai estar falando pelo menos nos próximos vídeos. No geral, então, vai ser a remoção lá dessas impurezas, né? E aí ele está associado então com a parte mais final, né, de remoção de impurezas numa ETA. E aí, bom, primeira analogia que surge na mente aí, é de fazer se os filtros funcionam como se fosse um coador, né? Que aí você tem uma peneirinha aí, né? E aí você tem a retenção de partículas pela passagem, então, dessas partículas nessa peneira, no leito aí que tem uma certa abertura de passagem, né? Mas na realidade não, né? Esses filtros granulares, né? Eles não, a analogia de funcionamento deles não é como se fosse um coador, né? Se a gente for ver aqui o tamanho das partículas, a gente tem a remoção de partículas de cerca de 1 micrômetro, né? Ao passo que o vazio, né, as aberturas, né, desse leito poroso é de cerca de 500 micrômetros. Então a gente tem os vazios bem maiores do que as partículas que são removidas. Então a gente pode simplesmente falar isso, né? Lógico, né, que algumas partes aí do filtro, né, estão no topo, nas camadas iniciais, você tem sim, né, esse efeito aí de coar, né, de ter aí partículas maiores, né? Mas aí à medida que vai sendo mais se avança em profundidade, você tem a ação de mecanismos de transporte, adesão e desprendimento das partículas na superfície do leito filtrante. Então aí eu vou falar um pouco mais como é que funcionam esses mecanismos, né? Os mecanismos de filtração, né? Então a gente vai ter que a filtração então vai ser o resultado desses três mecanismos, né? Transporte, aderência e desprendimento. Então você tem o transporte das partículas lá no meio do leito poroso, e aí isso aí até ele chegar então no coletor. O coletor quer dizer que vocês estão vendo aqui, né? O coletor então ele é o grão de areia, enfim, o material que compõe o leito filtrante, né? E aí então você vai ter aí como eu falei, vocês vão ter as partículas, e aí você vai ter então a retenção, né, dessa partícula na superfície do coletor. Então isso aqui vão ser ligados então, ao transporte. Aí você vai ter a ação de impacto inercial, interceptação, sedimentação, difusão e ações hidrodinâmicas. Aderência. Aderência, assim, o que vai fazer com que essas partículas fiquem então aderidas aqui à superfície? A gente vai ter ação de forças eletrostáticas e forças de Van der Waals, e aí interações químicas. E aqui é importante destacar nessa questão das forças de Van der Waals, né? Porque como são forças aqui mais fracas aqui, é importante também que a gente tenha a filtração associada com a coagulação, que vai estar reduzindo então as forças de repulsão que tem entre os colóides, né? Se você tiver um colóide que não está desestabilizado, você dificilmente você não vai conseguir a retenção das partículas por aderência no coletor por conta das forças de repulsão que existem. Então por isso que é importante também isso aqui está associado à coagulação.
E aí finalmente o último mecanismo que a gente tem vai ser o desprendimento, que ocorre quando você tem o que? Aí no caso isso aqui se desprende então do coletor, né? Isso daqui, lógico, né? Um filtro não é o desejável, mas são mecanismos que ocorrem, né? E aí a gente deve conhecer esses mecanismos para evitar também essas coisas, esses mecanismos indesejáveis. Isso aí vai ocorrer a partir do momento que você tem um acúmulo grande de material na superfície do coletor. E aí a gente precisa lembrar também aqui que a passagem de água lá, ela tá a velocidade da passagem de água ela está relacionada com com a porosidade do leito, né? E aí se você tem o acúmulo de materiais aí, das partículas na superfície do coletor, a gente consequentemente está reduzindo a porosidade do leito, né? E se a gente está reduzindo a porosidade, a gente tem menos volume para a água passar, só que aí a água está com uma vazão constante, e se a gente tem menos volume, consequentemente, a velocidade de passagem vai ser maior para conseguir cobrir conseguir cobrir a vazão que deve passar no filtro. Aumentando a velocidade, né, consequentemente, isso vai aumentar as forças de cisalhamento, e aí a gente começa a ter o risco, né, de ter o transpasse. O transpasse é quando ocorre então o desprendimento, porque você tem essa força de cisalhamento que vai resultar então no descolamento, né, no desprendimento dessas partículas no coletor. Então aqui eu fiz uma animaçãozinha para mostrar para vocês, né, como que são os mecanismos de como é que atuam, né, o transporte aqui no leito filtrante. Então você tem aqui, né, o coletor, né, você tem a torta de partículas aderidas ao coletor, né, previamente. Aí aqui, por exemplo, você tem a sedimentação, que por gravidade você tem que a partícula ela vai em impacto direto, né, com o coletor. A interceptação, que é pela proximidade com o coletor, você tem a atração dessa partícula. E aí a difusão, que você tem a, o transporte dessa partícula por movimento aleatório, movimento browniano, que aí depois ele vai aderir então à superfície do coletor. E aqui a gente tem as classificações dos filtros, né? Então a gente distingue os filtros em relação às taxas de filtração e sentido de escoamento. A gente pode ter filtros com sentido de escoamento ascendente, descendente, né? Então ascendente para cima, né? Descendente para baixo, né? E taxas de filtração, então filtros rápidos e filtros lentos. A gente vai estar falando em ETA, a gente vai estar utilizando de filtros rápidos, né? Que aí tem taxas de filtração entre 120 e 600 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Os filtros lentos, só para vocês terem uma ideia, né, tem uma taxa entre 1 a 7.000 metros cúbicos por metros quadrados por dia. Isso aqui quer dizer, isso aqui é também um TAS, né? Então isso quer dizer que o que? A área necessária para filtros lentos acaba sendo bem maior do que para filtros rápidos por uma mesma vazão, né? Considerando que essas taxas. Certo, gente? Então é isso, né? E a gente se vê então no próximo vídeo.